Você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 27. Ficou calada, Jane. Presinto que continua a formar má opinião a meu respeito. Mas continuemos. Em janeiro passado, tendo quebrado com todas as minhas ligações, desesperado e triste, farto da vida que levava, regressei à Inglaterra e resolvi instalar-me em Thornfield, que eu odiava e onde não contava encontrar a tranquilidade e paz de espírito. No caminho de rei, sentada numa pedra, vi uma criaturinha junto de quem passei sem lhe ligar importância, sem pressentir que, debaixo de tão humilde aparência, se ocultava o meu destino. Mas o Mesrour escorregou e eu caí. E então essa moça aproximou-se e ofereceu-me os seus préstimos. Comecei por lhe falar com mau modo, mas ela, com teimosia e uma espécie de autoridade na voz, insistiu e eu reconheci que se impunha a aceitar, tanto mais que não consegui dar um passo. Quando lhe pus a mão no ombro, qualquer coisa de estranho se passou. Foi como se uma seiva nova me percorresse o corpo, e não calcula como fiquei satisfeito quando soube que a fada vivia na minha casa. Caso contrário, nunca teria consentido que se afastasse sem saber quem era. Ouvi-a entrar, Jane, e, no dia seguinte, espreitei-a quando brincava com a Adela no corredor. Caía a neve e não podiam sair. A porta do meu quarto estava entreaberta, de forma que, além de escutar o que diziam, pude vê-las. Mostrava-se paciente com a pequena, dava-lhe atenção, mas tive a impressão de que os seus pensamentos andavam muito longe, e não me enganei, porque, quando ela a deixou, decorrida 1 hora, você caiu em profunda meditação, percorrendo o corredor de um extremo ao outro. Quando passava diante da janela, parava para ver cair a neve. Depois continuava a passear, absorvida no seu sonho. Pareceu-me que os seus pensamentos não eram sombrios, porque nos seus olhos havia luz, alegria na expressão. Seriam talvez doces devaneios, próprios da mocidade, embalados pela esperança, voando nas asas do ideal. A voz de Mrs. Fairfax despertou-a e você sorriu, um sorriso curioso, como se dissesse a si própria: é muito bonito sonhar, mas não devo esquecer de que de sonhos não passam. No meu coração há um jardim florido, debaixo do céu muito azul, mas, cá fora, estende-se árido caminho, um céu de tempestade. Então, desceu a escada a correr e foi pedir a Mrs. Fairfax que lhe desse que fazer. Aguardei a noite com impaciência para poder chamá-la a estudar mais a fundo o seu caráter, que eu pressentia muito diferente dos que estava habituado a encontrar. Entrou na sala com um ar digno e tímido. Fi-la falar e notei logo que estava pouco habituada ao mundo, que falava pouco com receio de dizer disparates, e não porque fosse tola ou pateta. Quando lhe dirigia a palavra, levantava a cabeça para responder e fixava-me bem a direto, com olhar brilhante e despido de timidez, e as suas réplicas eram prontas e firmes. Habituou-se logo aos meus modos. Podia estar rabugento, de mau humor, que você nunca se mostrava aborrecida, contrariada ou receosa, e eu cada vez mais gostava de você. No entanto, continuei a mantê-la à distância, com o receio de que, se convivesse mais contigo, o seu encanto se desvanecesse e eu sofresse uma desilusão. Além disso, queria ver se, notando que a evitava, fosse você a procurar-me. Mas não, nunca me impôs a sua presença, nunca se mostrou importuna. Muitas vezes perguntei a mim próprio que pensaria você a meu respeito, ou, mesmo, se pensaria em mim, e comecei a tratá-la com mais familiaridade. E quando lhe estendia a mão e notava que o seu rosto se iluminava,
que nos seus olhos irradiava tanta felicidade, não calcula o esforço que tinha de fazer para não a apertar nos braços. Ah, não me fale desse tempo, supliquei, enxugando as lágrimas. Sabia o que me cumpria fazer, e o mais depressa possível, e aquelas recordações tornavam-me mais difícil a tarefa. Tem razão. Para que falar no passado quando o presente é tão belo e o futuro tão brilhante? Estremeci ao ouvir esta afirmação de orgulhosa felicidade. Compreende agora as coisas? Depois de tanta miséria moral, da solidão, encontrei aquela que merece todo o meu amor, que será o meu anjo da guarda. Você é boa, inteligente, dedicada. Todo o meu coração lhe pertence. Inclina-se para si como o homem sequioso para a nascente cristalina. Arde nele a chama mais pura que o abrasa. E envolve, e no fundo, como se fôssemos um só coração. E é porque a amo assim que resolvi casar contigo. Não me diga que já estou casado. Bem sabe que não tenho mulher, mas um demônio. Fiz mal em a enganar, mas receava os seus preconceitos, quando devia antes ter apelado para a sua bondade, para a nobreza de sua alma, como estou fazendo agora, revelando-lhe todos os meus tormentos, a minha sede de uma vida digna, demonstrar-lhe não a minha resolução, porque o termo é frio, mas a inclinação irresistível que me obriga a amá-la fielmente para sempre, e fazer-lhe um juramento, e pedir-lhe que me retribuísse. Faço-o agora. Por que não responde, Jane? Ah, como eu sofria! Era como se uma tenaz de ferro em brasa me apertasse o coração. Nunca criatura humana podia ambicionar amor maior do que o dele, e eu adorava quem me adorava assim. No entanto, tornava-se forçoso renunciar ao amor e ao meu ídolo. O dever gritava-me uma só palavra: parte! Não compreendeu o que lhe disse, Jane? Não lhe peço senão que me prometa. Serei sua, Mr. Rochester. Não serei sua, Mr. Rochester. Jane, suplicou com extraordinária doçura, que me dilacerou, e ao mesmo tempo me fez tremer, porque na voz dele pressentia o rugido do leão que despertava. Tenciona seguir um caminho e deixar-me sozinho para seguir outro? Sim, tenciono. Jane, insistiu, curvando-se para mim e beijando-me. Continua a dizer a mesma coisa? Sim, continuo. E agora, repetiu, beijando-me a testa e as faces. Ainda quer deixar-me? Quero, afirmei, libertando-me dos seus braços. Será um crime amar-me, Jane? É sim, não devo dar-lhe ouvidos. Levantou-se de testa franzida, mas conseguiu dominar-se ainda. Eu tremia, confesso que tinha medo, mas a minha resolução era inabalável. Pense bem, Jane, que vida horrível será a minha quando me deixar. Que me resta? Uma esposa louca. Melhor seria que fosse um cadáver no cemitério. Que fazer, Jane? Onde encontrarei companheira? Quem me restituirá a esperança? Pois faça como eu. Tenha fé em Deus e numa vida para além da morte, onde voltaremos a encontrar-nos. Não quer então ceder? Condena-me a viver desesperado e a morrer, amaldiçoando a vida? Insistiu, erguendo a voz. Aconselho-o a viver dignamente e desejo-lhe que morra tranquilo. Ah, rouba-me o amor e a inocência, condena-me ao vício como ocupação, ao desejo como paixão. Não lhe desejo esse destino, assim como não o quero para mim. Nascemos para sofrer e suportamos o sofrimento com resignação. O Senhor, tanto como eu. Esquecer-me-á antes que eu o esqueça. Ah, ofende-me, duvidando do meu amor. Afirmei-lhe que nunca mudaria, e você acaba de dizer que em breve mudarei. O seu procedimento revela maldade e raciocínio errado.
prefere condenar um dos seus semelhantes ao desespero de que transgredir a lei dos homens, quando, com essa transgressão, não prejudica ninguém. Não tem família que a possa censurar por vivermos juntos. Bem, nisso dizia a verdade. Ao escutá-lo, a minha própria razão e a minha própria consciência traíram-me, censuraram a minha resistência como um crime e falavam tão alto como o sentimento que insistia. Cede, lembra-te do teu sofrimento, do perigo que corre. Depois do desespero virá a loucura. Ama-o, salva-o com o teu amor e diz-lhe que serás dele, que se preocupa contigo, com o teu procedimento. Mas outra voz respondia: eu? E isto basta. Quanto mais só me sinto, sem amigos e sem amparo, maior obrigação tenho de me respeitar a mim própria. Quero seguir os princípios que me ensinaram quando não estava louca, que esquecemos quando a tentação nos assalta, mas que devemos recordar em momentos como este, quando o corpo e a alma se revoltam contra o seu rigor. Leis e princípios não podem violar-se por conveniência pessoal, e se hoje esqueço quanto valem, é porque não estou em meu juízo, porque o sangue me escalda as veias e o coração parece querer saltar-me do peito. Tomei uma resolução, guiada por ideias pré-concebidas, e a essa minúscula âncora me agarro. Mr. Rochester, pela minha expressão, adivinhou o que eu pensava e enfureceu-se. Não olhou as consequências e, dando alguns passos para mim, apertou-me nos braços. O seu olhar ardente queimava-me o rosto. Fisicamente, senti-me tão impotente como pequenina palha arrebatada pelo vento ou atirada para o lume. Moralmente, estava calma e tinha a certeza da vitória final. A alma tem um espelho onde se reflete o olhar. O meu cruzou-se com o dele, e ao mesmo tempo soltei um gemido involuntário, porque me apertava demasiado, e as minhas forças estavam quase esgotadas. Nunca vi um ente tão fraco e ao mesmo tempo tão indomável. Quando a aperto nos braços, dá-me a impressão de um junco frágil que poderia vergar com 2 dedos, afirmou, sacudindo-me com força. Mas que ganharia eu se a vergasse, se a quebrasse e destruísse? Vejam este olhar, o olhar de uma criaturinha resoluta, independente, que me desafia com coragem, mais do que coragem, com orgulho. Embora esmague a gaiola, nunca conseguirei prender a avesita selvagem e magnífica que encerra. Posso vencer a prisão, mas a prisioneira voará em pleno azul, antes que possa considerar-me dono de seu cárcere de argila. E eu quero o espírito e não o corpo. O espírito com toda a sua pureza, energia e virtude. Vem voluntariamente refugiar-te no meu coração. Se te prendesse, desvanecer-te-ias antes que pudesse aspirar-te o perfume. Vem, minha Jane, vem. Ao mesmo tempo, libertou-me do abraço, recuou, mas não deixou de me manter sob o fogo do olhar, ao qual me foi muito difícil resistir. Mas só uma louca cederia, depois de ter conseguido triunfar da sua cólera. Agora precisava era evitar-lhe o sofrimento. Lentamente recuei até a porta. Vai embora, Jane. Deixa-me. Não quer ficar para ser a minha companheira, a minha única consolação, a minha salvadora? O meu amor, o meu sofrimento atroz, as minhas súplicas não a comovem? Que pungente era sua voz. Como foi difícil repetir com firmeza. Tenho de partir. Jane, vá, se é essa sua vontade, mas lembre-se de que me abandona nas garras do desespero. Suba para o quarto e pense em tudo quanto lhe disse. Pense em mim, do quanto vou sofrer. Voltou a cara, atirou-se para o sofá e, ocultando o rosto nas almofadas, exclamou: Jane, minha esperança, meu amor, minha vida. Estas palavras, proferidas com patética expressão, terminaram num soluço rouco.
Estava já ao pé da porta, mas voltei. Voltei em passo tão decidido como retirara. Ajoelhei junto do sofá. Ergui-lhe a cabeça e beijei-o, e afaguei-lhe docemente os cabelos. Que Deus o abençoe, meu senhor, meu querido. Que ele o poupe ao sofrimento e o livre do mal, o encaminhe e console, que o recompense por todo o bem que me faz. O amor da minha vida, Jane, seria a melhor recompensa, respondeu. Sem ele, viverei desesperado. Mas você vai dar-me o seu amor generosamente, nobremente. As faces se coloriram, os olhos chamejavam. Pôs-se de pé e estendeu-me os braços. Fugi e saí da sala a correr. Adeus, foi o grito do meu coração quando o deixei. Adeus para sempre, acrescentou o meu desespero. Nessa noite não consegui dormir, mas logo que me deitei, caí numa espécie de sonolência e, em pensamento, revi cenas de minha infância.